Hoje o tema é sobre autoestima no relacionamento. Quero começar com uma pergunta para vocês. Quando vocês pensam em autoestima, o que vem à mente de vocês? O que vocês pensam? O que vocês acreditam que é autoestima? Oi, Rosane! Vocês acham que a autoestima está relacionada ao quê? Oi, Gilberto! O que a autoestima está relacionada? O que vem na mente de vocês quando vocês pensam nesse assunto? Estar bem consigo próprio. O que mais? Vamos lá, então. Tá dando um delayzinho aqui, né, gente? A autoestima... Muita gente fala de autoestima, né? Mas vocês sabem que muitas pessoas relacionam o conceito de autoestima somente à aparência? Por isso que eu perguntei pra vocês, o que vocês acreditam que é a autoestima? E tem muitas pessoas que falam simplesmente, é estar bonita, é estar linda. E aí, quando eu pergunto de que forma você acredita que a autoestima influencia no relacionamento, aí a pessoa fala assim, se eu não estiver bonita, o meu marido vai me largar. Se eu não estiver bem, o relacionamento vai terminar. Então, tem muitas pessoas que relacionam a autoestima somente em estar bonita, somente em estar linda. E o conceito de autoestima, ele vai muito além da aparência, né? E não é isso que vai sustentar um relacionamento. Vai muito além, é algo muito mais profundo. Então, o que seria a autoestima? A autoestima tem a ver com amor próprio. É quando eu consigo me valorizar. É quando eu consigo me cuidar. Pense em alguém que você tem muito estima, que você gosta dessa pessoa. Pensou? Tem alguém que você gosta muito? Quando você estima essa pessoa, quando você gosta dessa pessoa, você não valoriza essa pessoa? Você não cuida dessa pessoa? É a mesma coisa. Quando eu passo a ter estima por mim, eu começo a me cuidar mais. Então, a autoestima tem a ver com esse autocuidado, com essa valorização. É quando eu começo a perceber que eu tenho um lado incrível, mas também eu tenho um lado que precisa ser melhorado. É quando eu cuido de mim. É quando eu faço as coisas primeiramente pensando em mim. E eu não tô falando de egoísmo, mas eu tô falando em respeitar as vontades e em respeitar as suas crenças, os seus valores. Quando eu ultrapasso isso e penso somente no outro, eu vou trazer prejuízos para o meu relacionamento, né? Então, assim, quando eu começo a cuidar de mim, quando eu começo a me valorizar, quando eu começo a ter uma estima por mim, quando eu começo a alimentar esse amor próprio, eu começo, consequentemente, a fazer boas escolhas. E essas boas escolhas, elas se referem, estão relacionadas a tudo, desde o alimento que eu como. Se eu me amo, se eu me cuido, eu vou ser muito criteriosa na minha alimentação, porque eu quero o meu bem. Quando você gosta de alguém, você fica dando coisas ruins para essa pessoa comer? Você pensa no bem-estar dela. Então é a mesma coisa, quando eu me amo, quando eu me cuido. O Jefferson, depois eu vou entrar na parte do relacionamento. Quando eu me amo, quando eu me cuido, eu começo a fazer as escolhas, começo a ter escolhas mais assertivas em relação à minha amizade, em relação ao meu dia a dia, de forma geral.
né? Por exemplo, se eu não consigo ser firme nas minhas escolhas, eu vou ter muita dificuldade em dizer não para o outro. E aí eu deixo de viver aquilo que eu realmente quero para viver o que o outro quer. Porque uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela vai ter a percepção de que o outro está muito acima dela, de que o outro é muito melhor que ela. Então, uma pessoa que tem baixa autoestima, ela tem uma percepção distorcida em relação ao seu próprio valor, em relação ao que ela verdadeiramente é. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. O amor próprio me ensina a respeitar o meu eu exatamente como eu sou, me cuidando com zelo. Perfeito, Sheila. Larissa falou, Renata? Jefferson, não, eu vou falar de relacionamento entre pessoas, tá? Sushi, quem não sabe é meu cachorro. Vamos lá, gente, vamos continuar então. Vocês entenderam qual que é o conceito de autoestima? É muito mais profundo, não se resume a estar bonita ou não, estar linda ou não. Lógico que tendo um amor próprio, eu me amando, eu vou cuidar mais de mim e, consequentemente, eu vou ficar mais bonita, né? Mas a gente não pode tornar o conceito superficial. Por quê? Porque se eu acredito que a autoestima ela esteja relacionada somente à aparência, eu estando bonita, eu acredito que a minha autoestima tá boa. E aí eu começo a ter prejuízos na minha vida, nos meus relacionamentos, sem entender qual que é a causa, qual que é a origem desses possíveis resultados negativos, né? E existe também a crença. Eu vejo muita gente falando assim, a pessoa, diz que tem boa autoestima, que pessoa arrogante. Tem pessoas que vê a autoestima como algo ruim também. Olha que loucura isso, né? Pessoas que acreditam que alguém que valoriza a sua autoestima não é uma pessoa humilde. Então, são pessoas que começam a ter significados totalmente distorcidos, tanto em relação à humildade quanto em relação à autoestima. Lógico que uma autoestima em excesso, digamos assim, uma pessoa que não consegue não consegue perceber também que ela não é somente luz, que tem uma sombra ali que ilumina essa luz, mas ela tem que ter um olhar especial para conseguir melhorar. É uma pessoa também, como eu já falei aqui em outras lives, que pode se tornar muito intolerante aos defeitos do outro. Uma pessoa que começa a olhar muito para si e não olhar para o outro, né? E isso também prejudica muito nos relacionamentos. Entenderam, gente, o conceito? Oi, Renata, tudo bem? Oi, Grazi. E aí, gente? Bom, quem tá entrando agora, eu tô falando sobre a influência da autoestima no relacionamento. Mas o relacionamento afetivo, namoro, casamento, tá? Lógico que a autoestima ela vai influenciar em todas as nossas relações. Desde a relação com a minha mãe, com meu pai, com meus amigos, o meu colega de trabalho vai influenciar em tudo. Mas hoje eu vou falar mais especificamente da influência da autoestima num relacionamento afetivo, né? Um relacionamento amoroso, tá? Como que se apresenta uma pessoa que não tá com a autoestima boa, né? Geralmente essa pessoa, ela é uma pessoa muito insegura. E essa insegurança, o que ela vai provocar num relacionamento, por exemplo? Um excesso de ciúme. Por quê? Porque se ela não está segura de si, ela acredita que ela não é boa o suficiente para o outro. Então, ela fica em sinal de alerta, com as anteninhas ligadas, para detectar o perigo. Qual é esse perigo? De que o outro
por não enxergar o valor dela, porque ela não enxerga, vá arrumar outra. Então, toda a percepção dela das coisas que vão acontecer nesse relacionamento vão estar relacionadas ao quê? A um perigo, a uma ameaça de que ela vai ser largada. Por quê? Porque ela não acredita. Ela pensa assim, bom, se eu não me amo, como é que o outro vai me amar? Isso de forma inconsciente. Então, muitas vezes, vai ser um ciúme, assim, exagerado, vai sufocar o parceiro, né? Essa pessoa, ela vai fazer coisas para confirmar que o outro está traindo, está de olho em outra pessoa. Então, ela vai criar muitas coisas na mente dela que vão influenciar no comportamento e provavelmente essa relação aí não vai dar certo, né? Então, é uma pessoa que tem muito sentimento de inferioridade, como eu falei. Ela percebe as pessoas muito melhor que elas. Então, assim, vamos supor, uma pessoa está solteira e ela está com muito baixa autoestima, né? Esse sentimento de inferioridade vai influenciar nas escolhas que ela vai fazer, nos seus parceiros de vida. Então, uma pessoa que tem esse sentimento de inferioridade, ela pode se sujeitar, se submeter a relacionamentos que ela conscientemente não considera bom para ela, mas de forma inconsciente, por causa desse sentimento de inferioridade, ela se mantém presa a essa pessoa. Por isso que tem muitas pessoas que estão num relacionamento, não estão felizes, mas não conseguem terminar. Por quê? Porque esse sentimento de inferioridade é muito grande e traz a crença de que essa pessoa, ela não vai arrumar outra. Entenderam? De que ela vai ficar solteira pro resto da vida. E aquela, digamos assim, é a única oportunidade. Porque se ela não se ama, se ela não se percebe como uma pessoa boa, aquela pessoa que tá com ela, meu Deus, se eu perder essa pessoa, eu vou ficar sozinha pro resto da minha vida. Vocês já passaram por um relacionamento assim? Ou por uma situação similar ao que eu falei? Comenta aqui. Alguém já passou? Alguém tá passando? Então, vão escrevendo aqui, que às vezes dá um delayzinho, só para não ficar essa pausa enorme, tá? Então, como eu falei, tem essa insegurança, esse ciúme, essa dificuldade, esse sentimento de inferioridade, né? E vamos ver o que a Sheila falou. Já passei por isso há muitos anos, via coisas onde não tinha, sonhava que meu esposo me traía e acordava e ficava com isso dentro de mim. Ficava olhando o celular dele, ficava tipo louca. Gente, a nossa mente, ela mente o tempo todo pra gente. Se a gente não consegue usar a mente a nosso favor, ela acaba nos dominando. E é bem isso que a Sheila falou, a gente começa a fantasiar, a gente começa a criar historinhas. E essas historinhas, elas vão nos sufocando, vão nos levando a um sofrimento. Então, assim, uma pessoa que tem baixa autoestima é uma pessoa que tem muitos pensamentos pessimistas, né? Isso aí que a Usane falou também, né? Se sentia inferior, tinha a sensação o tempo todo que estava sendo traída. Então, é uma pessoa que vai olhar para a vida de uma forma muito pessimista, vai pensar sempre na tragédia. Por exemplo, você está namorando, a pessoa está namorando, o namorado se atrasa por algum motivo. Uma pessoa que tem muito baixa autoestima, o primeiro pensamento que vai vir na cabeça dela não é que pode ter acontecido algo com o namorado, mas sim que já tá traindo. E aí ela vai começar a fantasiar, criar coisas para confirmar essa percepção. Então a nossa mente, ela é incrível, ela é uma ótima roteirista, porque ela cria enredos
maravilhosos que confirmam esse sentimento que a gente começa a desenvolver em decorrência da baixa autoestima. Então, assim, vamos lá, outros sintomas, né? Como é que se apresenta a pessoa com baixa autoestima? Tem muita dificuldade de receber elogios. Então, é uma pessoa que sempre tá desconfiada, né? Num relacionamento, por exemplo, o namorado, enfim, a elogia, ela vai olhar com desconfiança, já vai achar que o namorado tá atraindo. Por que ele tá tão bonzinho assim? O que eu tenho de mais, né? Como eu falei, de forma inconsciente, nem ela acredita que ela tem esse poder. E também elogios de outras pessoas, né? Ela vai sempre justificar que ela não é boa assim. E vai até desconfiar de que essas pessoas são falsas, estão agindo, não estão agindo de forma sincera em relação a elas. Então, como eu falei, a mente, né? A mente vai criar várias armadilhas. E é uma pessoa que tende a ficar muito ansiosa, porque ela tem muito medo de ficar sozinha. Então, assim, se eu não acredito que eu sou boa o suficiente no sentido, assim, de reconhecer o meu valor, né? De cuidar mais de mim, de realmente perceber que eu sou uma boa pessoa, enfim. Se eu não consigo reconhecer isso, no fundo, inconscientemente, eu acredito que o outro também não vai perceber. E aí eu sinto muito medo de ficar só, medo de que o outro termine o relacionamento comigo. E aí é uma bolha, né? É um círculo vicioso, digamos assim, porque esse medo, ele vai me levar a ter uma necessidade de controle, de querer controlar o outro. Porque se eu tenho controle, eu me sinto mais segura. E o amor é algo livre, né? Quando a gente começa a impor algo pro outro, a gente limita a liberdade desse outro. E o amor não tem a ver com imposições, com limitações, com restrições, porque a gente acaba podando a naturalidade dessa outra pessoa. A gente acaba trazendo um mal-estar e isso não é amor. Então, a baixa autoestima, ela traz muitas consequências para um relacionamento, né? E vamos lá, vamos para as perguntas. O que vocês gostariam de perguntar? Deixa eu ler aqui o que vocês falaram. Me sentia inferior e tinha a sensação... Tá, isso aqui eu já tinha lido, né? Vocês têm alguma pergunta em relação a isso que eu falei? A França e o Leonardo entraram agora. Eu já falei bastante coisa sobre autoestima no relacionamento. Tem algo muito importante para falar, gente. É que assim, ó, a autoestima... Como que eu sei se eu tô com uma boa autoestima, né? Primeiro, eu tenho que identificar as crenças que eu tenho sobre mim, né? Então, assim, crenças relacionadas à autoestima são crenças de identidade, de capacidade e de merecimento. São essas três categorias, digamos assim, de crenças. Então, é muito importante você analisar o que você acredita sobre você. Quem você é? O que você acredita sobre você? Se você fica comunicando o tempo todo, eu não sou legal, eu não sou tão legal assim, eu não sou assim. Se você fica se depreciando o tempo todo, né? É um sinal de alerta. Isso significa que o que tá saindo pela sua boca é o que tá aqui dentro de você. É o que tá movendo o seu comportamento. É o que está programado na sua mente. Então, às vezes, e aí quando vira um hábito, quando você começa a repetir isso todo dia, é pior ainda, porque reforça ainda mais esse comportamento autodestrutivo, tá? Então, perceba o que você comunica de você para as outras pessoas, o que você comunica de você para você mesma.
É muito forte essa palavra eu sou, tá? Cuidem muito bem como que vocês usam essa frase, eu sou. O que que você é, tá? Tô num relacionamento, começa a falar o tempo todo, eu sou insegura, eu sou ciumenta, eu sou assim porque eu sou de tal signo. Tem muito disso, né? Qual signo que dizem aí que é muito ciumento? Vocês lembram? Bom, aí a pessoa, ela começa a justificar aquilo que ela é. Vamos pegar o signo. Eu sou assim, eu sou mais ciumenta, eu sou mais possessiva porque eu sou de touro. Tem isso, gente? Tem algum taurino aqui? Sou de touro. Aí a pessoa, o que que ela faz? Ela começa a criar uma justificativa e aí é um perigo, porque ela não consegue mudar. Ela determina que ela é assim e ponto. E aí ela determina um sofrimento constante, contínuo, tá? Além da crença de identidade, tem também a crença de capacidade, que é o que eu consigo fazer, né? O que eu sou capaz de fazer. Se eu não acredito que eu sou capaz de realizar os meus objetivos, que eu sou capaz de realmente ter um relacionamento saudável, se eu tenho essa crença, eu vou me sujeitar a relacionamentos ruins. Relacionamentos que me trazem muito sofrimento, mas tudo parte de uma escolha. E o que te leva a essa escolha? Então, assim, se você está vivendo um relacionamento que só te traz sofrimento, sinto muito de falar, mas assim, a escolha foi sua, né? Por algum momento você achou que aquela pessoa era boa, ok? Mas se você está permanecendo neste relacionamento, é uma escolha sua. Então você tem que se questionar. O que está me levando a permanecer nesse relacionamento? Por que eu não estou me valorizando? Não estou valorizando a pessoa que eu sou? Por que eu estou maltratando a minha pessoa? A pessoa mais importante da minha vida. Se você tem um filho, vamos pegar a mãe. Não sei se todo mundo aqui tem filho, né? Mãe. Mãe é uma das pessoas que mais amamos na nossa vida, né? É uma das pessoas mais importantes. Então, assim, se você amando a sua mãe, você vai querer vê-la sofrer? Você vai querer ver alguém maltratá-la? Não. E por que muitas vezes você se permite? Porque o seu senso de valor, o seu senso de cuidado, né? A sua percepção em relação a você está sendo negativa. Então, você não consegue ter esse discernimento sobre o que você merece. E aí, a gente entra numa outra categoria de crença relacionada à identidade, que é a crença de merecimento. O que você verdadeiramente acredita que merece num relacionamento? Se eu acredito que eu não sou boa o suficiente, eu mereço qualquer coisa. Então, eu vou me submeter a uma relação. Muitas vezes eu nem gosto. Vou deixar os meus objetivos de lado. Vou fazer de tudo para ficar com essa pessoa. Não que eu a ame, eu posso até amar essa pessoa. Mas primeiro, aí vem uma reflexão importante. Como que eu vou dar para a pessoa um amor? Como que eu vou dar amor para a pessoa se nem eu tenho amor? Se eu não consigo cultivar esse amor próprio? Tem pessoas que me falam assim, Carla, não, mas eu consigo amar o outro, só que eu não consigo. É muito mais fácil amar o outro do que me amar. Beleza. Só que aí você tem que analisar muito bem o seguinte: isso é amor ou é carência? Isso é amor ou é uma necessidade de que o outro te faça feliz, porque você não está conseguindo te fazer feliz? Então, uma pessoa, quando ela tem essas três crenças, né, de identidade, de capacidade, de merecimento muito bem fortalecidas e tem clareza sobre isso, ela consegue se sentir completa. Então, ela não vai acreditar que
ela precisa de uma outra pessoa para ser feliz. Lógico que todo mundo quer um grande amor, todo mundo quer ter um bom relacionamento. Todos nós queremos, somos seres relacionais, precisamos sim um do outro. Mas colocar como propósito na relação saciar essa necessidade, esse vazio construído por mim mesma por causa de uma baixa autoestima, colocar isso como ponto fundamental para estar com uma pessoa, isso é totalmente prejudicial para ambas. Por quê? Porque a pessoa que está comigo, ela vai se sentir sufocada, ela vai se sentir pressionada, né, a fazer aquilo que vai atender às minhas expectativas. E eu não vou conseguir dar tudo de mim. Por quê? Porque eu tenho um vazio. Então eu vou sugar muito da pessoa e eu vou viver muito de expectativa. Aí, gente, viver de expectativa é um grande problema. Por que que é um grande problema? Porque eu fico esperando. Gente, só um pouquinho aqui. Deixa eu abrir aqui a porta. Porque eu fico esperando o outro sanar aquilo que eu não estou conseguindo. Entenderam? Então, assim, não estou me sentindo feliz. Não estou me sentindo feliz. Tenho uma carência enorme dentro de mim. Eu vou querer, de qualquer forma, que o outro faça coisas que eu acredito ser importante para mim. E se o outro não faz, além de permanecer com esse vazio, eu vou ficar descontente, vou ficar frustrada, vou cobrar muito do outro, vou acabar brigando, porque ninguém gosta dessa pressão. O amor, ele é livre. Quando você começa a impor o outro e limitar a sua liberdade, isso deixa de ser amor e passa a ser o quê? Passa a ser imposição, né? Então, é muito importante perceber qual é o significado que você dá para o seu relacionamento também. Tudo parte de um significado. Se eu acredito que eu tenho que entrar num relacionamento, que eu estou no relacionamento porque o outro tem que me fazer feliz, aí não vai dar certo. Porque o outro, ele não tem a obrigação de te fazer feliz. É um complemento, não é um preenchimento, né? Primeiro você tem que se sentir feliz. E quando a gente se sente feliz, a gente consegue fazer boas escolhas. A gente consegue ser a gente mesma. E o que acontece? O outro se apaixona por quem a gente é. E não por alguém que a gente tá criando, né? Alguém que a gente acredita ser melhor do que a gente é. E, enfim. Então, eu lembrei agora de um ponto muito importante, gente, que eu não falei, que uma pessoa, quando ela tem muita baixa autoestima, né? Tem baixa autoestima, ela tem muita necessidade de aprovação, tá? Necessidade de aprovação. Então, para um relacionamento, puxa isso que eu falei, das expectativas, da cobrança, querer que o outro fique mimando o tempo todo. Ai, isso é um saco. Vocês não concordam comigo? Aí, o outro manda uma mensagem, ou a outra manda uma mensagem um pouquinho mais seco, aí a pessoa já se desespera. Ai, meu Deus, olha só, olha a mensagem que me mandou, não me chamou de amor, não me ligou 10 vezes por dia. O que essa criatura tá fazendo? Então, a baixa autoestima, ela traz essa necessidade de aprovação. E essa necessidade de aprovação, ela faz com que a pessoa tenha muita vergonha de si. Então, uma pessoa que sempre vai estar cuidando aquilo que ela tá fazendo, ela vai estar se protegendo, porque ela não quer
que o outro perceba as suas imperfeições, porque é um perigo, é um risco. Imagina se o outro perceber as suas imperfeições. Ela pode ficar sozinha. E para uma pessoa que tem baixa autoestima ficar sozinha, é um sofrimento imenso, né? Como eu já falei, porque se ela não acredita que alguém possa amá-la, porque nem ela se ama, então ela tem que conseguir de uma forma descontrolada, digamos assim, de uma forma até doentia, manter a pessoa ali com ela, tá? E aí, o que vocês me falam? Comentem aqui se vocês já passaram por situações parecidas, se estão passando. Não necessariamente você precisa estar num relacionamento, tá? Uma pessoa que está solteira e não tem autoestima, né? Não consegue ter essa percepção positiva em relação a ela mesma, ela tem muita dificuldade de iniciar um relacionamento. Ou ela atrai para ela pessoas que de fato ela não quer. E aí ela começa a ter resultados repetitivos, atraindo o mesmo perfil para ela. Por quê? Ela faz isso de forma inconsciente, né? E tendo a crença de que eu não sou boa o bastante, pra que eu quero alguém legal? Alguém que eu realmente acredito que seria a melhor pessoa, né? Então, essa pessoa começa a atrair pessoas cujas características não condizem com o que ela quer de fato. Por quê? Porque ela não consegue perceber que ela merece alguém. Então, ela vai se sujeitando, e aí não dá certo o relacionamento, ela fica pior ainda. Então, assim, é muito importante parar, perceber, se perguntar quais escolhas que eu tô fazendo pra minha vida, qual é o tipo de cuidado que eu tô tendo pra mim, que eu tô tendo comigo. E não é só a questão da aparência, como eu falei. A autoestima não se resume à aparência. O que mantém um relacionamento, gente, não é a beleza. Vocês já viram quantas mulheres maravilhosas, lindíssimas, e homens maravilhosos, lindíssimos, solteiros? Não é isso que mantém um relacionamento. O que mantém um relacionamento é a segurança. É a pessoa estar bem com ela. E isso não existe beleza maior, quando a pessoa está bem com ela. Então, é importante se questionar, né? Se você aí tá solteira, não tá realmente conseguindo se relacionar com pessoas que te fazem bem, né? Que tem aí sempre o mesmo perfil, aquele perfil que você não gosta, que te faz sofrer. Começa a se questionar. Qual é o tipo de cuidado que você vem tendo com você mesma? Sabe, quando foi a última vez que você fez aquela janta maravilhosa pra você? Não pro outro. Uma pessoa que tem baixa autoestima num relacionamento, ela vai viver pro outro. Ela só pensa no outro. Aí a comida que o outro gosta. Tá, e eu gosto do quê? A pessoa nem pensa. Vai pensar no outro. Ah, eu vou largar os meus sonhos. Vou deixar de lado os meus objetivos. Porque Deus me livre se eu ficar sozinha. Caramba, eu sei que eu não sou uma boa pessoa. Imagina se eu fico sozinha. Eu vou morrer solteirona. Então, é uma pessoa que ela vai abdicando das coisas que ela gosta para que o outro fique. Só que isso é uma ilusão, gente. Eu já fiz muito isso. Eu já vivi isso em relacionamento. Teve uma fase que a minha autoestima estava lá embaixo e eu comecei a largar a minha vida, a me deixar de lado para viver a vida do outro. Só que o outro não tem culpa. Né? É tudo uma escolha que eu faço para minha vida. Eu não posso culpar o outro de eu estar deixando de fazer as minhas coisas. Lógico que o outro pode ter influência, mas ele vai até onde eu permito. Se eu permitir que ele vá muito longe, ele vai. Agora, se eu realmente ter clareza do valor que eu tenho, se eu realmente tiver uma boa autoestima,
né? E me amar, ter amor próprio, me cuidar, eu não vou permitir, porque sou eu em primeiro lugar. Eu vou olhar para mim primeiro, eu preciso estar bem. Eu preciso ser fiel à pessoa que eu sou. Eu preciso ser fiel aos meus objetivos. Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela deixa tudo. Ela deixa. E aí ela cria justificativas, historinhas, para justificar as escolhas que ela tá fazendo. Então ela fala assim: ah, porque meu namorado achou melhor, mas eu também achei. Mas no fundo ela tá sofrendo. Ela tá fazendo coisas que ela não quer. Mas o medo de ficar sozinha é tão grande, que ela deixa tudo, ela faz tudo pro outro. Então, gente, assim, ó, se você tá passando por isso no seu relacionamento, ou se você está solteira e você não entende por quê, né, de não dar certo, olha pra si com carinho. Sabe, começa com pequenas atitudes e tira essa crença de que autoestima se resume à beleza, à aparência. Não é isso que vai atrair uma pessoa. Não é isso que vai te fazer feliz. Eu, quando tinha uma baixa autoestima, eu sempre me achava feia. Eu sempre estava fazendo alguma coisa, algum procedimento estético. E aí, quando eu pensava em fazer determinado procedimento, eu, tipo assim, no fundo eu pensava que eu ia ficar bem, que eu ia ficar feliz. Mas aí eu fazia, aí ia lá, pintava os cabelos, alisava, e fazia isso, fazia aquilo, comprava uma roupa, enfim, procurava em coisas externas um preenchimento que deveria suprir com amor próprio, com amor. Não com coisas materiais, né? Então, se você relaciona a autoestima, se você relaciona a autoestima com aparência, com beleza, você corre um grande risco de se sentir vazia, de alimentar esse sentimento de insuficiência e não conseguir supri-lo, tá? Então, é muito importante você desconstruir essa crença. E isso não vai manter relacionamento, como eu falei. Lógico que eu estando bem comigo, eu me amando, eu me valorizando, eu vou ficar mais bonita. Eu vou ficar com uma energia mais diferente. Mas eu não vou precisar buscar de forma desesperada modificar o meu corpo para me sentir mais aceita, para me sentir mais amada. E na realidade, eu faço isso querendo que o outro venha até mim. Mas no fundo, eu quero que eu realmente me aceite. Então, eu preciso me achar muito mais bonita para me aceitar. E a gente vê muito assim, ó, por exemplo, as pessoas que ficam o tempo todo em rede social, tá? O tempo todo postando foto. E dizem que, assim, exaltando mesmo, eu sou linda, eu sou inteligente. Tudo bem, eu acho incrível, acho maravilhoso essa comunicação. Só que uma pessoa que ela faz isso de forma excessiva, fica postando 1000 fotos aí por dia, eu tô exagerando, né? E sente essa necessidade de aprovação, de curtidas, de elogios, é também uma pessoa que tem baixa autoestima. Porque ela tá com essa necessidade de aprovação muito latente. Então, ela vai buscar formas de ser aplaudida o tempo todo. Entenderam? Eu já passei por isso, como eu falei pra vocês. E eu lembro assim, ó, que eu ficava toda hora postando foto. Ai, me exibia. Lógico, eu amo me exibir. Eu adoro postar uma foto linda, todo mundo gosta. Mas hoje eu percebo que não era porque eu gostava. Não era isso. Era porque eu queria receber do outro um elogio. Eu queria que o outro me dissesse que eu era legal, que eu era boa, que eu era bonita. Por quê? Porque eu não achava isso de mim. No fundo, eu não achava. Eu me depreciava. Então, é muito importante
você realmente perceber essas suas atitudes no seu dia a dia. Começa a olhar nas suas redes sociais o que você comunica também, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Maicon tá aí ainda? Oi, Maicon! Tudo bem, querido? Vamos ver aqui. Este comportamento de carência dá vazão à fragilidade e dá brecha para os abusadores. Também. Com certeza. Porque assim, ó, se eu estou num relacionamento abusivo, digamos assim, gente, eu não sou psicóloga, tá? Eu não vou me aprofundar muito, até porque isso aí não é a minha área, né? Mas, lógico que um psicólogo conseguiria explicar os mecanismos muito melhor que eu. Mas o que acontece? Quando duas pessoas estão ali, né? Um abusador e uma sendo abusada, cria-se uma dependência emocional. Então, o abusador, ele vai fazer, né? Ele vai agir ali. Eu estou num relacionamento abusivo, vou me manter ali, né? Por uma fragilidade emocional, mas eu também tenho um ganho secundário. Todo comportamento que a gente tem, existe um ganho secundário. Então, o abusador vai estar alimentando algo em mim e eu vou estar alimentando algo nele. Isso tudo de forma inconsciente, né? Por isso que é muito difícil a pessoa mesmo que ela saiba de forma consciente que ela está no relacionamento abusivo, mas ela não consegue sair, porque querendo ou não, essa pessoa que está sendo abusiva com ela está alimentando algo nela. Então, ela se torna dependente. É como se fosse uma droga. Então, uma pessoa que ela realmente consegue, né, trazer consciência para a vida dela, trazer consciência sobre a pessoa que ela é, partindo do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, gente, é a luz. É a luz. Não adianta. Assim, ó, todas as lives que eu fizer aqui sobre diferentes temas, vocês vão ver que um dos passos, né, para você conseguir resolver dilemas da sua vida, você conseguir resolver conflitos, tudo parte do autoconhecimento. Eu não consigo dar um passo à frente se eu não me conheço. Eu preciso entender sobre mim. E lógico, é um processo árduo. Não é fácil. Ai, me conheci. Não, é até o final da minha vida. É um processo constante aí, tá? Então, o que podemos fazer para melhorar a autoestima? Oi, Rafa, tudo bem? Gente, vocês querem falar alguma coisa em relação a isso que eu já falei até agora? Eu vou passar algumas estratégias aqui relacionadas à inteligência emocional, de como você pode melhorar, né, a sua autoestima. No caso, desenvolver essa autoestima. Oi, Ju, tudo bem? Vamos lá então, gente. Eu vou passar algumas estratégias para vocês. Mas assim, ó, é muito importante frisar que toda mudança que a gente quer fazer para nossa vida, que a gente quer ter, tem que fazer aos poucos. Não adianta a gente querer ter uma mudança assim, ó, uau, de uma hora para outra. Porque senão a gente acaba desistindo, a gente se auto-sabota. Então, assim, começa a fazer pequenos movimentos, pequenas mudanças no seu dia a dia que vão realmente influenciar nessas grandes mudanças, tá? Então, vamos lá. A primeira estratégia que eu trago aqui pra vocês é se perceber, tá? Perceber como é que está a sua vida, como é que estão os seus relacionamentos, se questiona o que você gosta e você não tá fazendo,
que você tá vivendo e você não tá curtindo? Por que você tá se permitindo a isso? Começa a se questionar. Tira um tempinho, pode ser hoje, depois da live, pega um caderno e escreve. Eu tô feliz? Eu tô numa relação que eu gosto? Se a resposta for não, se questiona. O que tá me prendendo a esse relacionamento? Por que eu não consigo, de fato, fazer melhores escolhas? Qual é o valor que eu tô dando pra mim? Qual é o valor que eu tô dando pra pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesma, né? Então, assim, se perceba. É um exercício, parece tão simples, né, gente? Mas vocês têm o hábito de se perceber? Como que é isso no seu dia a dia? Vocês percebem se vocês se deixam de lado para colocar o outro em primeiro lugar? A sua profissão, quem escolheu a sua profissão? Foi você? Ou foi o outro? Seus relacionamentos, você realmente quer estar nesse relacionamento? Ou você está porque você não tem coragem para terminar? Então se perceba. Percepção. Como eu me percebo, Carla? Analisando a minha vida. Eu vou escrever, vou me fazer perguntas. Vou analisar a forma como eu estou me sentindo. Se eu sou uma pessoa que eu sinto com frequência tristeza, frustração, raiva, peraí, tem algo errado. Tem algo de errado comigo. Não é possível. Estão entendendo? Então, assim, se perceba. E esse é um exercício de inteligência emocional para eu conseguir gerenciar aquilo que eu estou sentindo. Eu preciso de forma racional entender o que está estimulando isso que eu estou sentindo. É lindo esse processo, gente, porque você começa a ter um contato tão profundo com você, você começa a se admirar, você começa a se descobrir, sabe? Nós temos vários eus dentro da gente, que a gente vai construindo ao longo da vida. Mas tem um euzinho que às vezes fica tão latente dentro da gente, que é a nossa criança. A nossa criança, muitas vezes, ela está ferida por alguma coisa lá da infância, né? E quando a gente não se percebe, essa criança, ela vai ficando de lado também. E aí, às vezes, essa necessidade de autoaprovação, essa coisa vem dessa criança que em algum momento lá na sua infância não teve a atenção devida. Mas aí, você não vai culpar o seu pai, sua mãe, pessoas que estiveram construindo aí, participando do seu desenvolvimento. Você não vai culpar. A questão é, o que eu vou fazer com essa informação? É a partir de agora, e só você pode mudar. Aí você tem que perceber e conversar com essa criança. O que essa criança está sentindo falta? Tá bom, gente? Entenderam? Se perceba, converse com você. Compre aquela roupa que você ama e coloque só pra você, não é pro outro. Faça um jantar incrível pra você, Outra coisa, gente, mudar as crenças. Lembra que eu falei? 3 categorias: identidade, capacidade, merecimento. Perceber essas crenças, desconstruí-la, aquelas que não estão te favorecendo. E você pode construir crenças novas. Como que eu construo crenças novas, Carla? 2 processos. Você repetindo para você mesmo várias vezes, trabalhando com autossugestão. E também tem outros processos aí, como programação neurolinguística, hipnose, outros processos que conseguem construir essas crenças de uma forma mais rápida por forte impacto emocional. A visualização também é um ótimo recurso, enfim. Existem aí recursos que te ajudam nesse percurso.
Uma outra estratégia, gente, é você mudar o significado que você dá para sua relação. Se você olha o outro, seu parceiro, como alguém que vai te fazer feliz, eu ia falar um palavrão aqui, lascou tudo. Lascou. Você vai ficar na dependência dessa pessoa. Entendeu? Então mude o que você busca num relacionamento. Felicidade não é algo que vem, é algo que sai daqui. É ser, é estar. É eu estar bem comigo mesma. A felicidade, ela traz essa percepção de preenchimento, de abundância, de gratidão. Gratidão também é um ótimo recurso para você, sabe, para você construir uma atitude mais positiva, uma percepção mais positiva em relação à sua vida. Se você é uma pessoa ingrata que não consegue reconhecer e comemorar as suas pequenas conquistas, você de alguma forma vai estar prejudicando a sua autoestima, porque você vai se perceber como alguém sem valor, que não construiu nada. E na realidade, eu tenho certeza que você que está aí me olhando, você construiu algo belíssimo. Mas às vezes te falta focar nisso que você vem construindo. Evitar autocrítica, gente, excessiva. Parar de se cobrar tanto. Sabe? Não existe ninguém perfeito. Então, se você fez algo e não ficou bom, peraí, vai lá e melhora, né? A crítica, ela é boa para ajustar, para alinhar, para você aprender. Agora, quando é demasiada, ela te põe numa posição de uma posição negativa. Então, como eu amenizo a minha autocrítica? Ressaltando mais as minhas conquistas, ressaltando mais os meus pontos positivos. Muda o foco. Vocês já ouviram falar que onde eu foco a minha atenção, o negócio se expande? É isso. Se eu foco na autocrítica, mais defeitos eu vou procurar em mim. Mais aspectos negativos eu vou procurar em mim. Evite comparações. Gente, comparações traz um sentimento muito ruim. Por quê? Porque querer ser igual ao outro é você deixar de lado aquilo que te torna único. É você ser ingrato enquanto algo que veio para você para mostrar que você é especial. Então, valorizar o que você tem diferente é uma forma de você ser grato pela vida. E quando você se compara demais, você vai ficar num sentimento de insuficiência, porque você nunca vai ser igual ao outro, você é diferente, você é único. Você nunca vai ser igual ao outro. Então, evite comparações. Se compare com você mesmo todos os dias. Hoje, como eu posso ser melhor? Porque hoje eu estou sendo melhor que ontem. O que eu fiz de diferente? E amanhã, como eu posso ser melhor que hoje? O que eu preciso fazer? Então, gente, daqui a pouco vai terminar a live aqui. Já é 6h45, temos 2 minutinhos. Então, assim, essas são algumas estratégias, né, que com certeza vai te ajudar a mudar a percepção que você tem com você mesma, tá? E, consequentemente, vai te ajudar nos seus relacionamentos, tanto amorosos quanto relacionamentos em geral.